Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui nesse semestre com vocês. A gente vai estar aí com a disciplina de Direito do Trabalho, mas, na verdade, esse Direito do Trabalho que a gente vai estudar esse semestre é em relação, né, ao direito individual, ou seja, do nascimento do contrato de trabalho até que o mesmo se extingue. Tá? Porque o direito do trabalho, até então, ele é dividido, né, em direito individual, onde a gente vê as consequências relacionadas, né, ao contrato de trabalho, mas individual de cada empregado, aquela relação entre empregado e empregador, mas os direitos individuais. E a gente também tem o direito do trabalho na vertente de direito coletivo. Já o direito coletivo, a gente não tem mais uma preocupação, né, com a individualidade do direito de cada um, mas sim aquilo que representa a coletividade, aquilo que faz parte da coletividade. Aí entra os sindicatos, entra a greve, entra a negociação coletiva, dissídio coletivo, mas isso é no segundo momento, porque primeiro a gente tem que entender, né, como é que funciona o direito do trabalho individual. Na verdade, eu, pelo menos, né, particularmente penso que essa disciplina, o direito do trabalho como um todo, ele é muito importante na vida de todos, né? Porque, de alguma forma, ou nós trabalhamos, ou nós temos um parente, ou nós temos um pai, uma mãe, um marido, né? Que trabalha para poder sustentar a família. Então, a gente tem sempre alguém próximo a nós que tem essa relação, que a gente fala que é uma relação empregatícia, né? Então, essa relação empregatícia, ela traz para a gente resultados, né, que perpassam toda uma relação, tá? Mas é importante a gente ter em mente que essa relação é uma relação, né, contratual. Ela não é uma... Eu costumo brincar que a gente não pode misturar, né, a nossa relação empregatícia com a nossa relação de afetividade. Porque, infelizmente, não dá certo. Em algum momento, isso vai se quebrar. A gente tem que manter, mesmo que seja no trabalho, né, uma relação profissional, porque é isso que se exige dentro desse contexto na relação capital-trabalho. Então, nesse semestre, a disciplina de Direito do Trabalho, ela conta com uma carga horária de 80 horas, né? Então, a gente vai ter aula toda terça-feira e toda quarta-feira, né? Amanhã, no segundo horário. Porque eu não posso mentir para vocês, Direito do Trabalho é uma disciplina, assim, que ela é bem grande, tá? É um conteúdo que ele não é pequeno, mas, com certeza, dá para a gente trabalhar, porque nós vamos trabalhar tudo aquilo que é o aspecto principal, né? Para que vocês tenham uma noção de onde buscar, de como buscar e qual o resultado buscar. Porque nessa relação, né, a gente vai desde o nascimento do contrato, a partir do momento em que ele vai nascer, até quando ele vai se findar. Então, nesse meio aí, a gente tem várias consequências, né? Nós temos salário, nós temos jornada, nós temos férias, nós temos fundo de garantia, nós temos 13º, até chegar lá um tipo de rescisão. Então, ele segue como se fosse uma ordem, né, cronológica, tá? Então, o contrato ele tem começo, ele tem o seu meio, que é poupudo, vamos dizer assim, e ele tem o seu fim. Tudo dependendo de quê? De como esse contrato se iniciou. Dependendo do tipo de contrato, eu vou ter na sua rescisão uma forma de rescisão. Então, a gente tem alguns, vocês vão ver ao longo, né, que nós formos estudando,
vocês vão observar que nós temos algumas características próprias de cada um dos contratos. Cada contrato se apresenta, né, de uma forma diferenciada. E agora, então, nesse momento de pandemia, nós estamos tendo, por exemplo, muita a questão do trabalho home office, né? Que altera um pouquinho essa relação contrato de trabalho em alguns aspectos, mas não deixa de ser um contrato e não deixa de ser uma relação, né, entre o capital e o trabalho, uma relação de subordinação. Então, tudo isso envolve, né, essa condição da gente estar trabalhando, da gente não estar trabalhando, tá? Eu tinha pedido à coordenação que me enviasse o plano de ensino, mas parece que eles ainda estão aguardando a liberação do núcleo pedagógico. Então, o que eu fiz? Eu coloquei lá para vocês as boas-vindas no AVA, mas prestem atenção, não imprimam, tá? Eu coloquei lá para vocês o plano de ensino de 2020.1. Então, eu estou aguardando o novo plano. Mas para vocês terem uma noção do que a gente vai estudar nesse semestre, eu coloquei, então, um plano de ensino lá desatualizado, tá bom, gente? É só para hoje a gente ter, né, um parâmetro, tá? Então, assim que eles me enviarem, eu vou trocar e aviso ao representante de turma ou para vocês, deixem um recadinho lá no AVA em relação a isso, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês para a gente poder fazer essa apresentação. Só um minuto. Só um minutinho. Só um minutinho que ainda não entrou para vocês, tá? Só um minutinho, gente, que eu não sei por que não está entrando. Tá, agora tá. Agora vocês estão vendo, né? Ok. Então vamos lá. Vou trabalhar em cima disso. Então vamos lá. Primeiro, então, essa disciplina de Direito do Trabalho, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que nós estamos falando num direito que é individual, tá? Eu não estou falando aqui num direito que é coletivo. Então, por isso é que essa ementa, ela vem dando ênfase a antecedentes históricos, fontes, natureza, princípios. Princípios no direito do trabalho é tudo, tá? Vocês vão ver quanto é importante a gente estar estudando princípio. Muitas decisões são pautadas quando o juiz define o processo com base nos princípios. Então, é algo que a gente não pode perder de vista, tá? Aí a gente passa a ver como é que a aplicação, né, do direito do trabalho nas relações de trabalho, assim como a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego, decorrente da Constituição de 88, né, por força do artigo 114 da Constituição, que altera a competência da vara do trabalho e, consequentemente, amplia, né, a vara do trabalho no julgamento também, não só nas relações de trabalho, mas também na relação, né, não só nas relações de emprego, mas também na relação de trabalho. Aí a gente vai ver os tipos de contratos, sujeitos. Então, vejam que a ementa ela vai até, né, no final, no fechamento do contrato, e ainda fala em algumas disposições, a gente está verificando alguns direitos de minorias em relação ao trabalho. Então, essa disciplina, né, que tem uma carga horária, como eu falei para vocês, de 80 horas, ela visa justamente como objetivo a gente fazer uma análise geral do Instituto do Direito do Trabalho, relacionado sempre com enfoque a essas relações que são individuais, né?
Então, a gente começa no contrato, a duração desse contrato, os efeitos desse contrato, até a gente chegar ao término. Sendo que, no decorrer aí dessa relação, como eu falei para vocês, a gente tem algumas nuances que são necessárias, né? A gente tem o DST, o de garantia, estabilidade, né? Férias e outra remuneração, duração do trabalho, que a gente tem que ver ao longo dessa perspectiva do que a gente se propõe a estudar, tá? Uma das condições também que eles colocam aí em relação ao objetivo é justamente a gente estar conhecendo o que ele fala de elementos definidores do contrato e quais são as perspectivas de alteração, né? Por exemplo, vocês podem questionar, eu posso transferir o empregado, qualquer empregado, no momento que eu quiser? Não, né? A gente tem regras lá que nós temos que observar na CLT, no artigo 479 e 480, que são importantes para que seja configurado como uma transferência, assim como também que seja uma transferência lícita. Tá? Outra coisa que hoje em dia a gente dá muito enfoque, principalmente a partir da Constituição de 88, né, por conta do princípio maior da dignidade da pessoa humana, em relação ao ambiente do trabalho, né, por conta da gente ter que preservar a saúde do trabalhador. E quando a gente fala nessa relação capital e trabalho, trabalho e capital, nós temos que ver que, de um lado, nós temos um ser humano, né, que tem que ser respeitado em toda a sua individualidade, em toda a sua integralidade. E isso pressupõe também que ele tenha que ter, né, um ambiente de trabalho que seja um ambiente sadio, que seja um ambiente digno dele estar trabalhando. Então, o meio ambiente do trabalho hoje é uma perspectiva que a gente tem que estar, né, sintonizado, porque ele faz face dessa relação. Tá? O antigo Ministério do Trabalho, né, hoje o Ministério da Economia, ele tem várias normas regulamentadoras, que nós chamamos de NR, que vem justamente nesse sentido de preservar a saúde do trabalhador. É claro que aqui a gente não é um curso, né, de especialização, a gente vai falar só em alguns aspectos principais, tá? Porque a gente tem várias NRs, e, por exemplo, se você pega uma NR, por exemplo, de insalubridade, é uma NR super difícil de compreender. Sempre que a gente vai fazer uma defesa, né, sobre adicional de insalubridade, você vai ter que se basear nos documentos que são feitos pelo médico do trabalho, né, pela área de medicina e segurança do trabalho, e sempre que a empresa tem ou médico ou tem, né, um técnico de segurança do trabalho, você se utiliza do conhecimento deles para poder você melhorar, né, e poder até trabalhar aqueles detalhes mínimos que vão fazer a diferença quando você apresentar a defesa da empresa. Não é fácil entender, pelo menos eu acho. Tem NRs que são assim, bem complexos, espaço confinado, insalubridade, são importantes, entendeu? Mas a gente sempre tem a ajuda de um técnico, né, que tenha expertise no assunto para dar subsídios para a gente. Quando a gente não tem, a gente se vira com o que a gente tem. Mas o ideal é que a gente tivesse essa pesquisa, tá? Quais são as habilidades e competências, né, que se pretende com essa disciplina? Primeiro, a gente conseguir realmente estabelecer, né, que eles chamam até de uma comunicação em relação à relação de trabalho e à relação de emprego. Isso hoje é importante até para que vocês saibam, né, quando é que a gente caracteriza realmente um vínculo empregatício ou não, né? Porque o vínculo empregatício, ele gera situações diferenciadas em relação a quem é só um prestador de serviço. O prestador de serviço, em regra, ele não tem subordinação, né? Ele tem um vínculo de prestador de serviço que ele vai definir qual é a atividade, como é essa atividade, o horário. Isso se diferencia em relação
ao contrato de trabalho, e essa regra, e gera também direitos, né, que são direitos diferentes. Uma outra habilidade que se espera é a questão realmente da gente ter capacidade, né, de ler, de leitura, de compreensão, de estar elaborando ou analisando os documentos jurídicos. Quando eu pego um contrato de trabalho, eu tenho que analisar esse contrato à luz do direito. Qual o tipo de contrato que a gente está se referindo? Eu estou falando num contrato por prazo determinado, indeterminado, que tem cláusula securatória de direito, né, de rescisão antecipada ou não. Então, assim, é claro que nesse momento vocês não ainda, né, inicialmente não estariam aptos a estar criando o contrato, até porque vocês agora estão estudando essa parte do direito contratual. Mas nada impede, né, que a gente faça uma análise em cima desses documentos, né, que são que a gente pode montar e está passando para vocês, para a gente identificar ali a regra trabalhista. Porque, assim, a regra do contrato, né, é uma regra geral. Só que eu vou pegar as condições do contrato de trabalho e vou trazer as características de um contrato que vocês têm aí à luz do direito civil quando vocês falam na relação obrigacional. Né? Uma outra coisa que a gente tem muito no direito do trabalho é a questão da gente estar elaborando textos, né? Porque, geralmente, o advogado que vai ter foco na trabalhista, quer seja, principalmente se ele for, por exemplo, de algum sindicato, se ele for de alguma empresa, né? Ele for dar assistência à empresa, ele muitas vezes ele tem que dar muitos pareceres, né? Ele tem que fazer defesas administrativas de auto de infração, por exemplo. Então, ele tem que saber elaborar textos, né, com suporte naquilo que a gente tem como legislação. E na seara trabalhista, a gente tem um problema grande, porque a gente não tem um código. Né? Diferente do que vocês têm Código Penal, Código Civil, a gente não tem um código. A gente tem a CLT. Aí vocês vão perguntar assim, poxa, mas a CLT não é um código? Não, a CLT não é um código. A CLT é um compilado, é um compêndio, né? Então, ela tem o quê? É como se fosse uma grande coxa de retalhos. Ela tem toda a legislação, né, que a gente tem trabalhista num único instrumento, mas ela não tem aquela organicidade que nós temos no código, entendeu? Por exemplo, quando a gente falar de 13º salário, quando a gente falar de descanso, quando falarmos sobre fundo de garantia, isso está tudo em lei apartada. Né? Se pretende fazer um código, mas assim, eu já desisti, porque nunca sai. Eu acho que realmente precisamos de alguma revisão, né? Mas as revisões que a gente teve aí no último tempo, como foi a questão da reforma trabalhista, acabou trazendo algumas situações que, para grande parte da doutrina, né, e dos legisladores, foi um retrocesso no ambiente do trabalho, né, nessas relações. Então, assim, fica às vezes difícil, que o direito do trabalho ele tem que evoluir, a gente sabe, mas até que ponto essa evolução, na verdade, ela pode estar causando um mal, aí é uma outra análise que a gente tem que fazer, tá? Outra habilidade e competência que a gente tem, na verdade, eu falo que isso é geral no direito, é a questão do raciocínio e da argumentação, né? Nós, como advogados, a gente Professor, Oi. Desculpa, essa turma é a turma B do 5º período? Essa turma é a A. Meu Deus, A eu B estou na turma errada, professor. Eu vou dar no segundo tempo. Tá, joia, professora. Houve um equívoco aqui. Eu acho que não só eu, tem mais pessoas aí, mas eu vou tentar me organizar. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Então, o áudio está muito baixo, gente? Eu não sei mais. Sim, está bem baixo. Sim, Brusa. O rapaz já veio aqui e mexeu em tudo. Vou tentar aqui, peraí.
Só um minutinho, gente. Bom, coloquei no máximo aqui, que ele já deixou, estamos tentando, tá? Chegar mais para frente para ver. Bom, deixa eu retornar lá. Então, é necessário que a gente tenha esse raciocínio, porque na maioria das vezes, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aconselhamento, né? Nós temos que fazer uma análise se vale a pena ou não a gente entrar com aquela reclamação trabalhista, porque eu posso, ao entrar com uma reclamação trabalhista que ela não tem a fundamentação, eu estar trazendo para o meu cliente um ônus pesado, porque hoje na Justiça do Trabalho, após a reforma trabalhista, nós passamos a ter o ônus da sucumbência. Então, todas as vezes em que eu entro, que eu perco aquilo que é julgado improcedente, eu tenho que pagar, né, os honorários advocatícios, que podem ser até de 15%, mais as custas processuais. Então, a gente tem que ter essa análise crítica, assim como quando eu estou aconselhando uma empresa. Quanto maior a empresa, maior o risco. Então, a gente tem que ter essa capacidade de argumentação e de raciocínio, né? Isso também envolve, claro, os métodos interpretativos. Vocês já estudaram aí como é que a gente faz a interpretação do direito. Então, essa interpretação também a gente tem que trazer para os nossos dias. Por exemplo, eu não posso pegar uma interpretação de uma legislação de 3 anos atrás, porque, de repente, essa mudança, né? Por exemplo, decorrente da pandemia, acabou alterando algumas situações e nós temos que ver ela de uma outra forma e tentar achar argumentos que a gente consiga, dentro do direito, atender, né, aqueles princípios de dignidade, de manutenção do emprego. Então, são momentos que, às vezes, a gente tem aí que utilizar todos os métodos de interpretação, né? A gente não pode perder de vista. Outra coisa, no ambiente do trabalho, quando a gente está falando de direito do trabalho, nós temos nomenclaturas, né, que são próprias do direito do trabalho. Tá? Por exemplo, quando a gente fala num contrato a termo no direito do trabalho, nós estamos falando num contrato por prazo determinado. Eu não preciso ficar falando contrato por prazo determinado. Basta eu colocar lá contrato a termo, automaticamente a gente já sabe que é um contrato por prazo determinado. Então, tem algumas, né, nuances, né, que a gente tem que prestar atenção, porque são próprias desse direito. Assim como vocês têm no penal, assim como vocês têm no civil. Então, a gente tem que observar, né, algumas questões, né, de terminologias que são próprias. Tá? Essa questão de utilização das novas tecnologias, hoje a Justiça do Trabalho ela já funciona, né? Só com PJE, assim como também as questões trabalhistas, hoje, a documentação trabalhista, hoje você já tem o e-social, que só permite que você fiche, né? Como o pessoal conhece, você faça assinatura, né? A contratação do empregado no mesmo dia, passando todas essas informações. É claro que isso é uma coisa que a gente, assim, em tese, a gente não vai, né, estudar, porque isso aí é próprio de quem está fazendo, trabalhando na área de RH. Mas não custa nada, a gente, sempre que possível, a gente está trazendo algumas informações. Outra habilidade de competência que eles falam é a questão de identificar as condições de trabalho e o meio ambiente. Como eu falei para vocês, a saúde do trabalhador ela tem sempre que ser respeitada, né? Porque se ela não é respeitada, ela traz inúmeros prejuízos ao trabalhador, como ser humano, e isso, sem dúvida, pode representar depois numa futura ação de responsabilidade para o empregador, tá? Então, a gente nunca pode perder de vista que as questões de ergonomia, as questões de saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, hoje é uma tônica que a gente tem que levar em consideração. Tá? E a questão de verificar,
né, transversalmente, os princípios da Constituição, quando ele fala, inclusive, sobre a questão dos direitos humanos, isso eu acho que já está intrínseco, né? A gente tem algumas condições que vocês já estudaram aí, possivelmente no primeiro e segundo período, sobre as questões das minorias, e aqui a gente também tem, né? A gente tem algumas condições especiais ao trabalho do menor. O trabalho da mulher hoje, a partir da Constituição de 88, né, ele foi equiparado, a gente não tem mais diferença, a não ser em tese na questão de carregamento de peso, o resto é igual. Então, a gente tem algumas situações que não podem se caracterizar como situações constrangedoras, né? Porque isso pode impactar nessa relação. Então, vocês vejam que assim, se espera muita coisa, né? Se a gente conseguir pelo menos aí 2/3 desse conjunto, a gente já está assim, bem feliz no resultado final. Agora, qual é o conteúdo que nós vamos estar trabalhando nesse semestre? Se não alteraram nada, eu acredito que o conteúdo não tenha sido alterado, tá? Nós temos, então, o módulo 1, onde a gente vai passar muito rapidamente pelos antecedentes históricos. Aí a gente vai vir com um conceito, né, de direito do trabalho, a natureza jurídica, a autonomia dele, fontes, princípios. Princípios é tudo de importante. A aplicação da legislação trabalhista no tempo e no espaço. E aí também entra a aplicação dele, né, em âmbito do direito, porque, por exemplo, assim, como ele é um direito diferenciado, né, a Justiça do Trabalho é a única que tem o poder normativo que nós falamos. Ela cria, é como se ela criasse leis, por exemplo, quando ela julga um dissídio coletivo, tá? Então, nessa interpretação, por exemplo, eu tenho que ver, sempre que eu vou dar assistência a um reclamante ou uma reclamada, a primeira coisa que eu tenho que ver é se ele tem, né, norma coletiva em vigor e se essa norma coletiva ela abrange esse empregado, né? Porque, por exemplo, quem trabalha em Volta Redonda, ele está adscrito, né, a uma norma que tenha competência em Volta Redonda, e, por outro lado, eu tenho que ver se ela está vigorando, se ela ainda vigora ou não, porque se ela não vigora, aquilo vigorando eu não posso aplicar. Mas isso são detalhes que, à medida que a gente for estudando, eu vou passando com calma, tá? Para vocês. No módulo 12, a gente vai estudar a relação do contrato de trabalho, tá? É um momento, assim, muito importante, porque o contrato de trabalho é que vai definir para a gente essa relação empregatícia, né, entre empregado e empregador. Então, a gente vai ver como é que se forma um contrato, né, o conceito, natureza jurídica, a gente vai ver quais os tipos de contrato que nós temos. Por exemplo, a reforma trabalhista, ela trouxe um contrato atípico, vamos dizer assim, que é o contrato intermitente, né? Hoje, na verdade, o contrato intermitente, a gente trouxe uma norma jurídica para o famoso bico, aquele cara que era, né, o que vinha na empresa, fazia um bico e ia embora. Então, assim, são características diferentes que nós temos para o contrato determinado, para o contrato indeterminado, para o contrato intermitente, né? Para o contrato de aprendizagem. Então, nós vamos pegar alguns dos contratos que são mais utilizados e vamos estudar essas características, tá? Assim como também a gente vai ver a questão da assinatura da carteira de trabalho, né? A CTPS é Carteira de Trabalho e Previdência Social, que é um documento que retrata a vida do trabalhador. É muito importante, porque na hora em que ele for se aposentar, ou ele tiver que se afastar por doença, alguma coisa, é através da carteira que ele consegue, né, definir os seus benefícios junto à Previdência Social. Tá? A gente também
dentro desse módulo de contrato, apesar que eu gosto de alterar, tá? Eu não gosto de dar duração do contrato, não, duração do contrato, beleza. Aqui a gente vai falar só sobre a questão do determinado e indeterminado, mas não sobre a jornada. A jornada é lá depois. Vamos falar também sobre a questão de alteração. Como é que a gente pode fazer com que haja alteração do contrato de trabalho sem que isso ocorra algum prejuízo ao empregado. Então, vejam bem, nós falamos lá, né, natureza, princípios, conceitos, falamos sobre a formação desse contrato, mas o contrato, para existir, ele precisa ter o quê? Ele precisa de ter sujeitos. O contrato de trabalho, ele é sempre bilateral, ele envolve sempre duas figuras, né? Que aqui para a gente tem a terminologia de empregado e empregador. Este é o nome que nós temos na CLT. A gente vê muito aí colaborador, funcionário. Na verdade, funcionário é uma terminologia para funcionário público. Aqui, nós vamos estar estudando direito individual do trabalho, regime seletista. Então, regime CLT, tá? Então, aqui a nomenclatura correta é empregado e empregador. Então, nesse momento, a gente vai ver, né, como é que a gente tipifica a condição de empregado e quais os tipos de empregados que nós temos, assim como quem é o empregador, né, e como é que a gente também tipifica essa figura do empregador. Saindo dos sujeitos, a gente passa para a remuneração, porque o contrato de trabalho ele é um contrato bilateral e é um contrato que é oneroso, ele não é um contrato gratuito, ele pressupõe sempre uma remuneração. Né? Ninguém trabalha de graça, então eu preciso de ser remunerado por aquele trabalho. Então, neste caso da remuneração, a gente vai estudar o que é remuneração, que foi muito alterada na reforma trabalhista, o artigo 457, ele foi bem modificado, né, a partir da reforma trabalhista de 2017. Então, a gente vai ver os tipos de remuneração, como é que eles funcionam, como é que eles se incorporam, se integram ou não ao salário. Vamos ver quais são os tipos especiais de salário que nós temos, o que vem a ser a equiparação, né, que tem previsão lá no artigo 461, que também sofreu meu ponto de vista, é claro, né, gente? Ele sofreu uma grande modificação também com a reforma trabalhista. E vamos ver também os casos em que a pessoa tem a suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho. E a gente vai falar assim, poxa, o cara teve um problema de saúde e se afastou do trabalho 15 dias. Ele interrompeu ou ele suspendeu o contrato? É uma resposta, né? É um caso de interrupção. Mas e se foi de 30 dias? Esses últimos 15 dias já passa para suspensão. Então, a gente vai ver a diferença entre interrupção e suspensão e vamos ver alguns exemplos, né? Porque isso impacta no contrato, porque impacta no pagamento de férias, de 13º do empregado. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque está dentro da remuneração. No módulo 5, a gente tem a duração do trabalho, tá? A duração do trabalho, jornada de trabalho, é um dos temas mais, vamos dizer assim, exaustivos que a gente tem, né? Porque ele tem muitas peculiaridades, né? A gente tem várias situações que entram dentro dessa perspectiva da jornada, da duração do trabalho, né? Como é que esse trabalho é desenvolvido, se ele é um trabalho de escala ou não escala. Então, aí a gente fala em turno ininterrupto, a gente fala sobre o horário noturno, sobre o horário diurno, sobre trabalho extraordinário, que ele tem uma fixação, né, diferente, inclusive um percentual, né, diferenciado. Aí, no caso, a Constituição fala que é 5%, né, 50% adicional, mas a gente tem que ver se tem uma norma coletiva, porque geralmente as normas coletivas elas dão um percentual maior. E a gente tem também, dentro da duração do trabalho, a questão das férias. Tanto a questão das férias individuais,
mas aqui também a gente estuda concomitantemente as férias coletivas, né? É estudado as férias coletivas aqui, porque, na verdade, embora, né, ela envolva uma coletividade, mas ela está dentro da sequência das férias, tá? É só que você vai colocar de férias um número maior de empregados. Nós vamos ver, então, as consequências disso. E no módulo 6, nós temos a extinção do contrato de trabalho. Então, aqui a gente vai ver, né, a questão do aviso prévio, a questão do fundo de garantia, a questão da estabilidade, tá? As formas que eu tenho de extinção, né, a pedido, por interesse do empregado, por interesse do empregador. Aí a gente vai ver as várias formas que nós temos de extinção do contrato de trabalho, tá? Aqui a gente praticamente, se vocês prestarem atenção, ó, a gente vem lá das características, né, da importância do contrato, do direito do trabalho como um todo, dessa relação, passa pela formação do contrato, o sujeito dessa formação, como é que eles são pagos, e o impacto, né, que a gente tem no caso de uma suspensão e interrupção, passa pela jornada até chegar à extinção. Então, como eu falei com vocês, ele nasce, né, vive e morre. Tem uma extinção natural. Nessas normas de proteção do trabalho, eles, então, ressaltam a condição do trabalho da mulher, da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência e o meio ambiente no local de trabalho. Isso aqui, na verdade, muitos deles a gente já vai fazendo à medida que a gente for estudando a matéria. E, quando necessário, a gente chama a atenção. Como, por conta do Covid, né, a gente ainda não pode voltar à aula presencial, a gente continua, então, nessa formatação de aula online. Deixa eu só terminar aqui, que eu saio daqui para a gente poder... aqui a gente tem uma atividade extra-classe, tá, gente? No mínimo aqui de 14 horas. Então, são atividades que eu vou estar dando aí para vocês. A gente já vai tentar fazer uma para amanhã aí de 1 horinha, que a gente tem que preencher, né, essa carga de 14 horas, tá? A avaliação agora é diferente, vamos aqui para a bibliografia. A avaliação desse semestre, não sei se vocês já tiveram reunião, mas ela continua igual a do semestre passado, né? 5, 5, 5, 5. Só que agora eles estabeleceram alguns eixos. Então, vai ter uma questão que ainda não se encontra definida, tá? Ainda vai ter alguma reunião para poder se definir em relação a isso, pelo menos é o que foi passado na reunião de professores, e vai ter uma questão ou um trabalho, ainda não sei ainda como é que vai ser no período de vocês, que vai fazer a integração, tá? De todas as disciplinas que vocês têm no semestre, e essa nota, então, seria uma nota que vai valer para todas essas disciplinas, tá? Mas assim que for definido, ou a coordenação vai passar, ou então eu converso com vocês, ou converso com o representante. Eu, inclusive, nem vou falar hoje sobre métodos de avaliação no geral, porque tem que primeiro definir, né, como é que vai ser a pontuação, tá? Mas, com certeza, eu posso falar para vocês que nós vamos ter, né, em uma das avaliações valendo 5 pontos, nós vamos ter aí uma avaliação pelo AVA de questões objetivas e subjetivas. As minhas questões... Professor, oi. a Marlene me avisou que vai ter uma reunião na sexta-feira. Aí vamos informar sobre isso também. Aí qualquer coisa eu passo para a senhora. Tá, é porque a gente teve a reunião de professores e não estavam fechando o assunto. Então, por isso que eu ainda não tenho. Mas aí... uma cobrança agora. Ok, tá. Aí qualquer coisa você passa para a turma e também me fala. Mas, com certeza, uma dessas avaliações a gente vai ter uma avaliação pelo AVA com questões objetivas e questões subjetivas. Só que, assim, vocês já estão aí, né, quarto e quinto período, vocês já têm, né, noção, vocês já estão aí praticamente no meio do curso.
Então, assim, eu não vou ficar perguntando para vocês o que é o contrato de trabalho, claro que não. Eu vou dar uma situação, problema para vocês resolverem. Mas eu prometo também que antes eu vou dar um exercício, tá? Para vocês terem condições de entender como é que é o sistema de avaliação. Não serei má nem perversa. Vou dar antes como é que é a formatação para vocês poderem se ambientando. Também não posso obrigar ninguém a fazer o exercício, certo? Aí cada um resolve o que é melhor para ele. Mas com certeza eu vou colocar lá no AVA e vocês vão ter a chance de conhecer como é que é essa metodologia. Porque, na verdade, a gente tem situações, problemas que vocês tenham chance de resolver diante daquilo que a gente está estudando. E, assim, a gente começa lá, né, com exercícios no princípio, e depois a gente vai fazendo um contrato. Aí vocês vão vendo que é tipo assim, o mesmo exercício, eu consigo ir ampliando ele de forma que a gente consiga ver a disciplina inteira. Ok? Mas aí, à medida que a gente for... à medida que a gente for progredindo, eu vou falando com vocês. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu estou. Ah, então tá, não é que apareceu. Mas estou. Sim. Tá. Então, à medida que a gente for evoluindo, eu vou passando exercícios para vocês terem noção do que eu estou falando, tá? Que aí a gente pode tirar dúvidas antes da avaliação, tudo direitinho. Deixa eu só terminar aqui o plano de ensino, que aí eu volto a falar sobre isso. Só em relação à bibliografia, tá, gente? A gente tem a Vólia Bonfim Cassar, né, o livro dela de Direito e Trabalho, que eles colocaram aqui que está na virtual, mas eu não achei ele na virtual. O que a gente tem na virtual, de novo... Professora... Oi. Eu não sei se entendi direito, desculpa interromper, é que a senhora falou que não ia explicar o que era um contrato de trabalho, porque a gente já estava no meio do curso? Não é isso. Estou falando, vocês já têm condições, depois de nós termos as aulas, eu não ter que perguntar para vocês o que é um contrato de trabalho. Eu vou dar uma situação para vocês identificarem qual tipo de contrato que eu estou falando. Ah, sim, então tá. Sim, eu sei que vocês ainda estão tendo contratos agora. Mas antes, é claro que eu vou dar a matéria para vocês. Né? Ah. O que eu estou falando é que não ficar, depois do que vocês já estudaram, ficar perguntando o que é contrato. Isso aí é muito embrionário. Eu, na verdade, vou dar uma situação, um problema para vocês resolverem. Entendi. Não se assuste, eu não vou dar nada. Ah, não, foi só a dúvida, porque eu pensei assim, será que a professora sabe que são duas turmas juntas, quarto e quinto? Não, né? eu sei. Entendi, obrigada. O direito do trabalho sempre foi dado no quarto período, agora é que avançou para o quinto. Vocês têm condição de fazer, pode ficar tranquilo. Tá, joia, obrigada. E antes disso, a gente vai ter visto a matéria, vocês vão ter visto a situação para vocês poderem resolver. Ok? Entendi, obrigada. Então, olha só, o livro que a gente tem na virtual que eu tenho utilizado é o Carlos Henrique Bezerra Leite. Já tem até a edição de 2019, eu conferi ontem, tá? E sempre que possível, eu sempre coloco, inclusive, qual é o capítulo, para ficar mais fácil. Mas, professor? Oi. Desculpa interromper. Esse caso Henrique Bezerra Leite é o melhor para comprar também? É o que a senhora indica? Ele é muito bom. Eu usava muito o Sérgio Pinto Martins, tá? Porque tem coisas que, às vezes, principalmente do direito coletivo, que é um livro só para os 2 semestres. Ele não é tão detalhado, entendeu? Mas qual aí, que é a última aula da senhora? Que a senhora usa mais? Assim, todos, o Bezerra é muito bom. O Sérgio Pinto Martins também. A Vólia, ela já é bem complexa. Aí, assim, era bom você dar uma olhada nos livros para você ver qual que você acha mais interessante. A parte do direito coletivo, eu particularmente gosto mais do Sérgio Pinto Martins. Entendeu? Do que do Bezerra Leite. Mas aí é uma questão, né, assim, de estrutura, entendeu?
Tá bom, obrigado. Nada. Então, assim, eles indicam aqui a Vólia, né, o Sérgio Pinto Martins e o Carlos Henrique Bezerra Leite, tá? Na biblioteca virtual, a gente tem o Leite, edição de 2019. O Sérgio Pinto Martins a gente não tem na biblioteca online. Mas a gente tem outros livros na biblioteca online que vocês também podem estar se utilizando, tá, gente? Porque, assim, eu não vou dar nada que não tenha, né, em tese nos livros. Às vezes as formas de apresentações eles são diferentes, mas no fundo eles levam ao mesmo resultado, tá? Mas o que eu queria falar? Então, assim, o plano de ensino eu mostrei esse, mas só para quem chegou agora. Esse aqui ainda é de 2020.1, que eu tinha aqui. A coordenação ainda não me mandou o atual. Assim que ela me mandar, eu substituo lá na página do AFA. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, aproveitar que está o compartilhamento aí. Deixa eu só buscar aqui o AFA. Eu não sei se vocês perceberam, mas houve uma modificação no AFA para esse semestre, tá? Então, vamos lá. Você foi lá, né? Clicou direito do trabalho 1, tá? Aí, o que acontece? Eles criaram uma aba geral, uma aba de conteúdo da nota 1, uma aba de conteúdo da nota 2, uma aba de nota 3 e avaliação final. Então, o que eu quero que vocês observem? Tudo aquilo que for geral, tá? Eu vou estar colocando aqui, nessa parte de geral. Criei um link para não ter confusão de aula. Eu criei um link só para todas as nossas aulas, tá? Já está agendado. Então, esse vai ser sempre o nosso link, não vai ser um link todo dia. Então, vocês já podem salvar aí que esse é o nosso link de aula. E conteúdo de nota 1, que eu já pus uma atividade para vocês para amanhã, todo o conteúdo então, nota 1, que vai estar aqui dentro, tá? Terminou nota 1, a gente vai passar para a nota 2. Nota 3, na verdade, é nota 1 e 2, né? E se tiver mais alguma coisinha. Então, sempre que vocês entrarem, gente, prestem atenção nesse detalhe para vocês não fazerem confusão, tá? Aproveitando que eu estou aqui aberto, o que acontece? Amanhã, nós vamos falar sobre histórico do trabalho, tá? Prometo para vocês que não vai doer, né? Que a nossa aula, na verdade, não é aula de história, mas eu vou dar uma passada rápida nessa discussão histórica e eu queria que vocês, para amanhã, até como, né, complementar, já que a gente tem que fazer até 14 horas, fizessem uma pesquisa rápida no nosso amigo Google, onde vocês quiserem ir, sobre duas reflexões. Primeiro, se Getúlio Vargas foi importante para as relações de trabalho. É claro que isso aqui é individual, né? Cada um tem a sua opinião e as opiniões, elas são respeitadas, tá? E também, quais foram as inovações trazidas pela Constituição Federal de 88 ao direito do trabalho. Então, são duas reflexões que eu queria deixar para amanhã. Por quê? Porque amanhã a gente, então, vai falar sobre o histórico do trabalho. Isso aí está lá no conteúdo 1. Quem depois perder, é só vir aqui que está ali, tá? Eu pus como debate. Porque, assim... Professora. Oi. Boa noite. Deixa eu te perguntar, esse conteúdo aí, você quer ele em texto ou só para a gente fazer uma leitura para uma reflexão? Só uma leitura, a gente vai só conversar. Não precisa de mandar nada, tá, Regis? Tá bom, obrigado. Eu sei que muitos, às vezes, já sabem. Quem não tem noção, dá uma lida. Quem tem noção, dá uma reforçada. É só para vocês verem como é que é o impacto, tá? Principalmente o artigo 7º, né? 7º da Constituição. Dei uma lidinha. Vocês já estudaram isso, eu tenho certeza, lá no início do Constitucional, né? Só para dar uma recordada, tá? Porque a gente vai falar sobre essa questão do histórico do trabalho. Sempre que possível, gente, eu vou tentar colocar
além de vocês terem, né, o livro, eu fazer a indicação do livro, eu vou colocar para vocês, sempre que possível, o material no AVA, tá? Então, para amanhã, eu vou terminar hoje, eu coloco amanhã, um materialzinho desse histórico do trabalho, porque, assim, praticamente todos os livros que a gente pega, qualquer um deles, dificilmente eles têm essa parte histórica, tá? Então, eu vou preparar um materialzinho e sempre coloco lá para vocês esse material, tá? Mas presta atenção, não é uma apostila, não é nada disso. É um material como se fosse, assim, um tutorial para vocês poderem ter os aspectos principais daquele tema, tá? Não vou esgotar o tema, ok? Mas só para vocês terem um direcionamento. Eu sempre procuro colocar, porque aí fica mais fácil de vocês depois terem alguma coisa para recordar o que a gente esteve falando.